Olá, amigos telespectadores da programação da TV Ativa. Mais uma vez, nós agradecemos por podermos adentrar a teu lar para te transmitir a palavra de Deus. E está aqui do meu lado, o servo do Senhor, o nosso irmão Júnior, que veio da cidade de Bauru e está gravando esta mensagem. Irmão, prazer tê-lo no programa. E qual a mensagem que Deus colocou, o tema da mensagem de hoje? Eu quero dizer que é um prazer estar com todos aqui, com os nossos telespectadores. Queremos hoje falar o amor de Deus, que é a resposta para os nossos corações, nossos maiores anseios. Amém. Fica conosco. Deus fala com você agora, no programa O Viver é Cristo. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está. Pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre
Senhor Jesus. Aleluia. Olá, eu gostaria de, nesse momento, compartilhar com você a Palavra de Deus. Ela é tudo que nós precisamos na nossa vida e nisso nós encontramos uma prova do amor divino. Em Deus, pela sua graça e misericórdia, sendo Deus santo que é, comunicar a nós a sua vontade, a sua existência e tudo aquilo que Ele tem preparado para nós, nesta vida e na eternidade. A Bíblia mostra para nós coisas preciosas para as nossas vidas. E eu quero compartilhar um dos versículos, que seguramente é o versículo mais conhecido no mundo todo. João 3,16. São palavras do próprio Filho de Deus, do Deus que se fez homem e veio a este mundo para nos salvar. É um verso que você já deve ter ouvido, se não ouviu. Eu tenho certeza que antes do término da sua vida você vai ouvir esse versículo, porque ele é muito conhecido. E a Bíblia mostra para nós, nisso também, o cuidado e a vontade de Deus, que nós venhamos conhecer os seus propósitos para nós na eternidade, dando uma facilidade, de uma maneira simples, nós podermos, mesmo diante da nossa condição de pecado que não agrada, nos chegarmos a Ele. Os versículos que são simples e que são muito conhecidos, eles devem funcionar como eco aos nossos corações, para que Deus alcance a pessoa mais simples para entender a sua poderosa mensagem que pode mudar e que Ele quer que mude o nosso destino na eternidade. João 3,16 diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse versículo, ele sai diretamente do coração, dos lábios, da boca do Senhor Jesus Cristo. E ele pode servir como várias respostas para várias perguntas que nós podemos ter. Como, por exemplo, será que Deus me ama? Esse versículo responde que sim. E se você me pergunta por quê, é porque aquilo que ele mesmo diz. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Será que Deus se preocupa para onde vai o homem, a mulher, o jovem, após essa vida? Que destino ele tem na eternidade? Eu posso dizer que sim. E a resposta é esse mesmo versículo. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E assim ele pode ser a resposta para vários outros questionamentos do nosso pensamento e do nosso coração. Ele prova, ele evidencia a existência de Deus, que tem como propósito impedir que cada vida que Ele mesmo criou venha a perecer. A primeira parte desse versículo mostra e revela um Deus que ama. E quando diz que ama ao mundo, Ele está dizendo que ama todas as pessoas do mundo. Homem, mulher, criança, jovem. E um amor incondicional, independente dos nossos pecados, independente daquilo que eu sou, independente das minhas escolhas, Deus me ama
e ama você também que está ouvindo essa mensagem. Ele é um Deus de amor e de imensa bondade. Um Deus que ama, que se preocupa, que se aproxima. Mas que ama de maneira especial cada uma das pessoas. Ele ama todos ao mesmo tempo e também consegue amar todos individualmente. Ele ama o mundo, quer dizer que ele ama todas as pessoas do mundo. E a Bíblia diz mais aqui, as palavras do Senhor Jesus não terminam por aí, mas é apenas um começo de um Deus de amor que nos ama de tal maneira. O que isso quer dizer? Primeiramente, de uma maneira especial. De uma maneira que ninguém consegue nos amar. Nós conhecemos o amor, na maioria das vezes, de uma maneira rasa, limitada, porque a nossa tendência humana é de nós amarmos quem nos ama, é de nós gostarmos de quem nos ama. O amor de Deus, ele é de tal maneira porque ele ama a todos, dá as mesmas oportunidades a todos, e aquilo que ele tinha de melhor, ele ofereceu a todos. Ele nos ama de uma maneira especial. Você pode amar alguém, o pai pode amar um filho, uma mãe pode amar um filho. Existe o amor entre os namorados, o amor entre os amigos, mas o amor de Deus, ele é diferente de tudo aquilo que nós encontramos aqui no mundo. É um amor diferente. Ele é de tal maneira porque é o amor de Deus. É um amor que vem do céu, do trono de Deus, de um Deus santo, puro e que ama todos nós, e ao mesmo tempo, sendo nós pecadores. A Bíblia fala do amor de Deus, que ele prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus não espera que nós venhamos melhorar para nos amar, mas ele é um Deus que nos ama, mesmo quando nós somos pecadores. E essa palavra que às vezes desagrada tantas pessoas, é preciso que nós venhamos entender. Nós somos pecadores, que pecamos contra um Deus santo, mas que ainda nos ama. Ele ama de maneira diferente realmente. Ele ama de tal maneira que ama aqueles que às vezes pouco dão caso e se importam com ele, com a sua vontade, com a sua palavra, com a sua santidade. Mas esse é o amor que Deus tem pelo mundo, por todas as pessoas do mundo, por mim e por você. Não importa a multidão dos seus pecados, Deus te ama. E Deus te ama de maneira especial. Como um pai, uma mãe, um namorado, um esposo, uma esposa, um filho jamais vai conseguir amar. Porque ele ama de tal maneira e de maneira especial. E um amor especial assim, ele só poderia dar algo especial para provar esse amor. Nós conseguimos falar que amamos as pessoas, afinal de contas, dizer eu te amo não é tão difícil assim. Mas agora provar, nós temos que reconhecer que muitas pessoas às vezes têm facilidade em falar, mas têm muita dificuldade em provar. Deus não apenas diz que ama, mas ele prova e ele mostra que nos ama. Esse versículo diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele deu o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, ele nasceu aqui nesse mundo para pagar o preço do nosso pecado, viveu de maneira santa, não cometeu nenhum pecado, nunca desagradou a Deus, nunca fez mal ao seu próximo, nunca falou mal de ninguém. E o propósito dele não era apenas para que o seu nome fosse conhecido com o passar dos séculos, dos milênios, mas o propósito dele era obedecer a Deus para poder ser o nosso Salvador. Ele é o meu Salvador. Ele quer ser o seu Salvador também. Quando a Bíblia diz que Deus deu seu Filho, ele deu aquilo que ele tinha de melhor. O amor de Deus, ele é assim. Ele ama, ele diz que ama, e aqueles que ele ama, a quem ele ama, ele dá o seu melhor. Ele deu o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, não apenas para nascer, não apenas para viver, mas para morrer por nós e ressuscitar. Quando a Bíblia diz que ele deu, ele abriu mão daquilo que ele tinha de melhor,
para pagar o preço de terríveis e miseráveis pecadores que eram condenados a viver a eternidade longe dele. Não existia na terra e nem nos céus ninguém que poderia resolver o problema do seu pecado ou de uma outra pessoa diante de Deus. E olhando a miséria do pecado, mas com um coração que sabe amar como ninguém ama, Deus uniu essas duas coisas e o plano que ele teve foi de enviar o seu próprio filho, o seu melhor, o seu único filho, para resolver o problema do nosso pecado. Ele o deu não apenas para viver aqui, mas para morrer ali na cruz por cada um de nós, terríveis pecadores. E ele demonstrou esse amor quando Cristo se entregou, se deu para morrer por cada um de nós. A Bíblia mostra para nós que Cristo morreu pendurado naquela cruz, mas quanto ele sofreu, nos faz pensar que o nosso pecado é terrível diante de Deus. Ele não levou um tiro de uma arma, não foi uma injeção letal, mas a morte de Cristo, ela foi um sacrifício com muito sofrimento, porque o nosso pecado é terrível diante de Deus e precisava ser castigado, mas não podia ser castigado em nós, porque nós não teríamos condições de fazer aquilo que Cristo fez para a nossa salvação. Não havia ninguém que suportasse aquilo que Cristo suportou, que ele suportou a ira de Deus sobre a sua vida para ganhar a nossa. Ele morreu a nossa morte, para que nós pudéssemos ter a sua vida. Cristo ali na cruz, ele morreu, ele foi humilhado, ele foi cuspido, ele foi torturado para pagar o preço do nosso pecado. Ninguém tirou a vida dele, mas ele prontamente deu. E quando ele percebeu que a justiça divina estava satisfeita, então ele se entregou. E pendurado naquela cruz, ele disse: está consumado. Foi ali que ele pagou o preço do nosso pecado, quando ele morreu naquela cruz, tendo sido espancado e torturado pelas mãos daqueles que ele veio amar. Esse é o amor de Deus, o amor que dá. Mas Cristo não ficou ali naquela cruz, não é? Nós sabemos muito bem o que aconteceu. Ele foi retirado daquela cruz e depois ele foi sepultado, como alguém que morre é sepultado. Mas ao terceiro dia aconteceu com ele o que não aconteceu com mais ninguém. Ele, triunfante, ressuscitou. Ele venceu a morte. O unigênito Filho que Deus deu, ele venceu a morte e ele ressurgiu. Ele ressuscitou e ele vivo está. O motivo pelo qual ele pode nos dar salvação não é apenas porque ele nasceu, porque ele viveu ou porque ele morreu. Mas o motivo pelo qual ele pode nos dar salvação é porque ele está vivo. Somente quem está vivo pode nos ajudar. Você já deve ter ido num velório, você já deve ter acompanhado uma situação dessa. E chegando ali no velório, às vezes nós vemos as pessoas desesperadas, chorando, sobre aquele corpo que está ali num caixão. E as pessoas falam com essa pessoa. E as pessoas mostram alguns desejos, mostram carinho, mas aquela pessoa que está ali naquele caixão já morreu, só seu corpo está ali. E ela não responde nada a ninguém. E o motivo clínico e básico é porque uma pessoa morta não pode ajudar ninguém. Mas Cristo não está morto. Ele ressuscitou. E por isso ele pode salvar pecadores perdidos e terríveis como eu e como você. Porque ele está vivo. E dentro desse poder que ele manifestou para a sua ressurreição, é o mesmo poder para a salvação. Por isso que nele nós temos que encontrar salvação. Indo até ele e pedindo a ele para perdoar os nossos pecados e nos receber como pecadores arrependidos diante de um Deus Santo que querem salvação. Se você ainda não fez isso, você deve fazer, se entregando e se rendendo a ele e pedindo a ele a salvação que ele tem para dar. Porque esse versículo, ele não termina aqui, mas ele diz que a Bíblia, ele diz que Deus deu seu único filho, seu unigênito filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Você pode ter a vida eterna, mas você precisa crer que Cristo é o seu Salvador, que ele morreu por você
E buscando nele essa salvação, ou confessando como Salvador, você pode ter salvação. A Bíblia mostra aqui que Deus não quer que você pereça. Mas se você rejeitar essa salvação e rejeitar o sacrifício de Cristo, você vai perecer para longe de Deus na perdição eterna. E não é isso que eu quero para você. Eu acredito que não é isso que você quer para você e com certeza não é isso que Deus quer para você. Mas Ele quer te dar salvação. Mas é através de Cristo. Que você possa crer nele e entender que Deus te ama e esse amor divino é sim a solução para os seus problemas na eternidade e vai te abrir um novo caminho em Cristo aqui. Que Deus te abençoe. Conselho de Deus. Eu tenho um conselho de Deus para dar para você. É um conselho que também é baseado na palavra. Não é um conselho meu, mas é um conselho que eu atendo e eu quero compartilhar com você. O apóstolo Paulo, que foi um grande servo de Deus, maior escritor do Novo Testamento, ele escreveu muitas cartas que são muito importantes para a vida de cada cristão. E entre elas, a carta aos Romanos. Nós encontramos no capítulo de número 12 uma orientação àquela igreja ali em Roma no primeiro século, que sem dúvida alguma, essa orientação, ela é muito importante para cada cristão, cada pessoa que já colocou a fé no Senhor Jesus Cristo. Ele diz no capítulo 12, no verso 1, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Essas palavras que o apóstolo Paulo diz, nós devemos gravá-las em nossa mente, em nosso coração, mas procurar vivê-las nesses momentos, nesse período em que nós estamos vivendo. Aproveitar a saúde que Deus nos dá e as oportunidades que Ele nos concede, junto com as pessoas que nós vivemos, junto da igreja onde nós reunimos, para praticar essas coisas que são tão importantes. O apóstolo Paulo diz, rogo-vos, pois, irmãos. Ele não está forçando, mas ele está rogando, ele está pedindo que aqueles que já colocaram a fé no Senhor Jesus Cristo dediquem as suas vidas a Ele. Ele usa a palavra sacrifício, porque em alguns momentos nós temos que reconhecer, devido às nossas limitações, às nossas falhas e mesmo o nosso pecado. Servir ao Senhor às vezes pode ter que ser um sacrifício. E não é dizer muito a respeito disso, porque o próprio Filho de Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo, para servir ao Pai, para nos salvar, Ele teve que se oferecer em sacrifício pelos nossos pecados. Então nós, que já colocamos a fé nele e que estamos dispostos a segui-lo, devemos também colocar as nossas vidas como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus como culto racional. Nós devemos, sim, dedicar as nossas vidas com a preocupação de o agradar com ela em santidade, de o agradar com as nossas vidas, aquilo que nós venhamos a fazer para Deus, que seja realmente algo que agrade quando Ele veja, através das nossas vidas, o trabalho que nós estamos fazendo. Nós lemos aqui, e ele diz que esse culto, ele deve ser vivo, santo e agradável a Deus. Nós não devemos nos preocupar em querer agradar aos homens, aos amigos. Nós devemos nos preocupar em agradar a Deus, que é o nosso culto racional. Mas para o agradar, nós não podemos fazer a nossa vontade. Temos que nos voltar para Ele em oração, lendo a Sua palavra e aplicá-la no nosso dia a dia, no nosso serviço. Dedicar as nossas vidas não é apenas fazer aquilo que nós queremos e dizermos que estamos fazendo para o Senhor. Devemos fazer o trabalho do Senhor, mas com oração e conforme Ele quer na Sua palavra. Esse é o culto racional. Esse é o culto santo e agradável a Deus que nós devemos oferecer. Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe.
para que você possa colocar em prática essa palavra. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Amém. Chegamos ao final do programa O Viver é Cristo. Eu quero agradecer muito a todos que têm nos assistido ao programa O Viver é Cristo. Entre em contato conosco, 998-08-1313. Você pode passar o seu nome, o seu pedido de oração. Nós temos um grupo de irmãos que tem orado a teu favor, a favor dos pedidos que têm sido colocados. E neste momento, nosso irmão Júnior vai estar orando a teu favor. A todos que nos assistiram, que ouviram esta mensagem, né, irmão? Amém. Amém. Vamos orar? Vamos orar. Bondoso Deus, nós queremos nesse momento agradecer ao Senhor por essa oportunidade tão maravilhosa que tem nos dado de, através desse veículo de comunicação, levarmos a Tua palavra e levarmos também aos corações dos nossos telespectadores um pouco daquilo que a Tua graça e a Tua bondade podem fazer na vida de cada um. Agradecemos pelas vidas deles e queremos pedir que o Senhor esteja os ajudando nas suas necessidades. Existem aqueles que estão te buscando e que eles possam te encontrar com toda a verdade e alcançarem a salvação na pessoa do Senhor Jesus, o perdão dos seus pecados, luz para o seu caminho e para as suas vidas. Pedimos que o Senhor esteja falando aos corações deles, através desses minutos que eles passam ouvindo esse programa. Não apenas esse, mas os outros também. Que o Senhor use para trazer o bem, para que seja o Teu nome glorificado e exaltado, vidas sejam salvas, edificadas e acertadas diante do Senhor. Pedimos que o Senhor esteja ajudando e curando, abençoando aqueles que precisam de saúde, aqueles que estão em tratamentos, aqueles que estão em risco às suas vidas, aqueles que estão desenganados, trabalha, consola. O Senhor é um Deus de poderosos milagres para fazer em favor daqueles que têm essas necessidades também. Aqueles que precisam de ajuda com as suas famílias, os seus filhos, o seu cônjuge, seus pais. Ajuda também, ó Deus, e alivia, como também resolve essas coisas pelo Teu poder. Nós acreditamos no Senhor, porque deste o Teu Filho para morrer por nós. E Ele venceu a morte. E se Ele venceu a morte, vivo está, Ele pode fazer todas as outras coisas. Pedimos que o Senhor esteja ajudando aqueles que estão desempregados também. O Senhor mesmo providenciou o trabalho para que o homem tivesse sustento. E rogamos por aqueles que necessitam de trabalho também. O nosso país vive uma crise, momentos difíceis. São milhões de pessoas desempregadas. Mas nós acreditamos que o Senhor tem tudo sob controle e tem poder para dar emprego àqueles que necessitam. Oramos aqui pedindo por esses telespectadores que estão nos assistindo. Ajuda eles, Senhor, e que nisto eles reconheçam a Tua graça e o Teu favor. E reconheçam a Tua existência e a importância de Te buscar. Porque naquilo que nós não conseguimos resolver, não conseguimos lidar, nós acreditamos que há um Deus Todo-Poderoso que pode fazer por nós. Colocamos todos eles na Sua presença e pedimos os Seus cuidados, no nome do Senhor Jesus. Amém. Até o próximo programa O Viver é Cristo.